Ao longo dos dias, e ainda no ano passado, logo quando do escândalo do Banco Master, né, e que tinha envolvido depois que ele prenderam ele, depois soltaram novamente e viram relações, né, não, digamos, podiam ser legais, mas não muito no campo moral, meio discutível. E a turma falava que tinha muito mais coisa e tal. E realmente o cara pegou dinheiro dos institutos de previdência aí, de tudo que você quiser escolher, de município pequeno a município grande, do norte, nordeste do país. E depois foi solto e coisa e tal, e foram surgindo revelações, revelações. E eu estava observando, não é a questão do Vorcaro, né? O Vorcaro, todo mundo já sabe dos crimes dele, o que é que ele deve ser julgado, né? E aí, essa é a grande dificuldade, né? Eu acho engraçado que o cara dá um prejuízo à nação brasileira, que é o Fundo Garantidor. Você sabe muito bem que esse Fundo Garantidor, os bancos que sustentam, mas, de qualquer maneira, o Fundo Garantidor tem uma relação pública também, porque é do Banco Central. Se você pensar direitinho, é daquele dos juros, muitas vezes abusivos, que você paga, do dinheiro que você deixa no banco, né, aplicado. Isso é o que gera lastro, né? E você começa a observar o seguinte: o crime do cara está aí, posto, né? Usou o que ele podia usar, até da República, né, dos contatos que ele tinha, né, ainda de tempos atrás, né, porque vamos deixar bem claro, esse Banco Mais começou a crescer justamente no governo de Bolsonaro, a partir do ministro Paulo Guedes. Mas isso não quer dizer nada, isso não quer dizer nada. Quer dizer que esse pessoal não tem partido. Esse pessoal tem raio de influência, né? Porque se você for ver agora uma listagem, ele entrou em contato com todo mundo. Isso aí é indiferente, o cara pode até falar comigo, mas falou, mas não quer dizer que eu tenho alguma relação de negócio com ele. É por isso que a gente deve sempre ponderar as coisas, né? Porque se você vê a listagem, com quem esse Vorcaro entrou em contato, ele entrou em contato com o presidente Lula, com o Ciro Nogueira, que é do PP, com o Jair Bolsonaro, e diga-se de passagem, ele ajudou demais na campanha de Jair Bolsonaro, com o Nicolas Ferreira, que é o falado Nicolas Chupetinho, que é o deputado por Minas Gerais, né? Alexandre de Moraes, né, teve uma relação ali foi mostrado agora nos vazamentos, do vazamento do celular dele, né? Umas perguntas ficaram no ar, o Alexandre diz que o ministro Alexandre de Moraes diz que não. O Dias Toffoli nem se fala, né? Começou por ele, por isso que o processo estava aí parado. Quando vai para o André Mendonça, ele abre de fato o processo e observa um negócio absurdo. O cara queria mandar matar outros, né? Tinha envolvimento político, envolvimento de até coibir que as pessoas falassem ou criticassem ele. Pagava influências de rede social ou tentava pagar, né, para que falassem bem. Ameaçava, como ameaçou o Lauro Jardim, que é colunista do Globo, quebrar os dentes do cara. É uma miserabilidade tremenda. E negócio de baixo nível e, ao mesmo tempo, de alta periculosidade, né? Tinha o Sicário, que foi o cara que foi preso, né? E no outro dia, na terça-feira, tentou se matar. Agora foi detectado que houve morte cerebral e está morto. O Sicário era o tal do Mourão. Ele é que ele executava, de fato, né, as ações e repassavam para ele R$ 1 bilhão para ele distribuir. Era um negócio de uma máfia internacional. A palavra legal é essa, né? Você fica assim, vendo, pô, isso é negócio de filme, negócio de mafioso. Você pensa que as coisas só acontecem em filme, acontece também na vida real. E você fica assim, observando, poxa vida, e era desse jeito, né? O cara, veja só, tinha um sicário, um cara que executava as coisas, e aí já, de repente, ele é preso pela Polícia Federal, né? Estranhamente, ele morre dentro da cadeia, né? da prisão, da cela da Polícia Federal, no mínimo um pouco estranho, né? Porque ele já estava aí sob a tutela do Estado, como eu digo, sob a tutela do Estado, a tutela já da Polícia Federal, e, né, tentou se matar com a camisa, se enforcar, tudo é muito estranho,
né? E começa os vazamentos seletivos também, né? Vazamentos seletivos também, só de um lado, não do outro. Mas tem uma coisa que eu fico aqui impressionado, é o seguinte: o problema, a gente tem que estar bem claro sobre ele. O crime de Invocado está aí, é evidente. O cara está com 22 bilhões congelados. Por que essa demora toda em dizer que esse bem que ele está aí, com esses valores, não é mais dele, e colocar para o rombo que ele deu, né, o prejuízo que ele deu ao fundo garantidor? E já resolvia logo uma parada, né? Porque está claro aí. Ainda ontem teve uma ação aí da Polícia Federal em Minas, no Amazonas de Manaus, pelo Amazon Prev, Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Amazonas. O cara também estava agindo lá. O cara tinha tentáculos na República toda. Então não venham aqui escolher aqui, foi um governo de direita, não, foi um governo de esquerda, não. Onde ele tinha oposição e tinha gente disposto, né, a tentar anomalia e ser cooptado, né, pelo processo de corrupção e pelo corruptor, estava lá, o cara estava lá pronto. Né? Eu digo aqui também, no estado de Pernambuco, tem alguns municípios também que, através dos seus terceirizados e o Instituto de Previdência, também fizeram algumas coisas, que se procura também. Ou teve uma tentativa e não houve, mas o que já foi evidente, Rio de Janeiro mesmo, né? Lá do Cláudio Castro, o BRB, o Banco de Brasília também, já está aí na iminência aí de pedir ajuda, porque senão vai quebrar. E aí foi isso, o cara quebrou literalmente, quebrou uma parte da República. E agora, a gente vai agora para um outro campo. É normal, no mínimo salutar que você tenha contatos, esse cara tenha contatos. E aí eu não estou julgando, as provas vão dizer. E eu já falei sobre isso ano passado, com ministros do Supremo Tribunal Federal. E, estranhamente, o outro ministro que estava sob o processo colocou ali debaixo do braço o processo, sentou em cima dele e ficou, não acontecia nada. E aí eu repito, esse pessoal poderoso, super rico, independente do que eles fazem, e aí isso é descoberto, as anomalias e ilegalidades que eles fazem, quando acontece uma coisa desse tipo, esses caras têm trânsito, tá? Não vamos deixar de ser inocente. Esses caras têm trânsito. Você acha que um cara que é o dono do Bradesco, dono do Itaú, um dono de um banco, né, de uma instituição financeira, não tem trânsito com alto poder, com alto escalão da República? Tem, ele tem trânsito de ministro a presidente da República, ele fala com as pessoas. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso quer dizer alguma coisa quando há relações, né, de interesses pessoais entre eles. Aí já é outra coisa. Por isso que a gente não pode estar julgando. Fulano falou com o Vorcap. Falou o quê? Falou nada, conversou lá, ele pediu alguma coisa, ficou nisso. Agora, quando a gente vê um senador da República, feito o Ciro Nogueira, colocar uma emenda no Senado para aumentar o lastro, né, de garantia, que isso ia beneficiar diretamente o Banco Master, tem uma relação. Tem uma relação. Quando você vê que o cara está lá conversando diretamente com um ministro da Suprema Corte, mesmo no momento quando ele foi preso da primeira vez, e aí o ministro disse que não foi ele, mas o outro tinha relação por causa do irmão, tinha uma sociedade, e não estava nem julgando. Aliás, foi o que ele disse, né, no primeiro momento, o Dias Toffoli, olha, vamos aqui, vai deixar tudo sob sigilo aqui, não vai sair nada. E estranhamente, e aí? E a polícia investigando, deixar bem claro também que a Polícia Federal, existe também a grande corporação da Polícia Federal, são homens públicos, são funcionários públicos que são honrados. Mas também tem uns que estão ali se dando bem, como foi também na Vaza Jato, como foi também na Lava Jato, né? Vazando algumas coisas para jornalista ou não, né? Fazendo vazamentos seletivos só para prejudicar um ou outro. Existe também, amigo, em toda instituição tem um lado podre da história. Ele tem que ser minoria, porque senão aí é a desgraça da República. Mas a gente fica aqui analisando que, se você começa a ver os contatos, o cara teve contato com o presidente da Câmara, com o Hugo Mota, teve contato com Davi Alcolumbre, presidente também do Senado, né, com Antônio Rueda, né, que é o Antônio Rueda é o presidente da União Brasil,
né? Com o ex-governador João Dória, deputado Aécio Neves, tem uma lista de nomes aqui com quem ele teve contato. Aí, mas eu quero focar nisso. Você ter contato, conhecer, cumprimentar, conversar alguma coisa, é normal. Né? Quantas vezes você conversa com uma pessoa, aí depois, bicho, tu tá sabendo que aquele cara que tu falou um dia, é isso, o cara diz, poxa, eu nem sabia. Isso aí é normal. Dentro do círculo social, você conhece alguém. Eu estou falando de relações indecorosas. Eu estou falando de relações que hajam comprometimento, né, de dubiedade, né, daquele que está conversando com o outro. Né, já é uma relação intrínseca, relações de negócio, relações de interesse. Aí sim, você começa a analisar. Por que é que você fez isso para fulano? Ah, eu fiz. Aí depois diz, ele fez, mas depois eu fiz isso para ele. E aí começa a se descobrir coisas. Eu fico também aqui refletindo o seguinte: imagina se isso acontecesse com um afegão médio da esquina, né? Um trabalhador, uma pessoa simples, coisa e tal. Ah, meu amigo, o cara deu um golpe ali, entendeu? Cometeu um 171 ali, né? Não pagou ao banco, pediu dele emprestado e não pagou o banco entrou com ação contra ele, o cara estava em situação difícil, é um trabalhador, ficou em situação difícil, ou um pequeno agricultor, ou um proprietário de um mercado, ou de um comércio, é muito processo contra o cara, a vida do cara vira um inferno. Aí chega nos tribunais de justiça, chega na justiça, tratam ele como se fosse um verdadeiro vagabundo. E eu fico assim, só analisando. Depois, aí é um alerta que a gente diz àqueles que estão dentro do poder provisoriamente, em todas as escalas de poder, de município, ao Estado, à União, à República. Depois reclamam das revoltas do povo. Depois reclamam que o povo chuta o balde e diz, olha, vão para o inferno, não quero saber de vocês não, vou fazer qualquer coisa aqui. É isso que dá. Né? O povo muitas vezes cansa dessas coisas. E aí não vem aí com nenhum salvador da pátria, porque não tem. Aquele que se diz salvador da pátria hoje, no outro dia está comendo na mesma panela. Está lá se lambuzando na mesma panela. Até parece que esse país não tem jeito, sabia? A gente vai viver assim mesmo, vida que segue, e pronto. Né? Daqui uns dias chega aí São João, o povo vai brincar, depois vem festa, e pronto, e vamos embora. Porque se o cara também não tem um pouco de entretenimento da vida, termina enlouquecendo com tanta coisa. É para a turma dizer, mas o brasileiro gosta muito de festa. Não, porque não é melhor ele ter uma festa e esquecer alguma coisa, porque as coisas sérias não são tratadas com seriedade. As coisas sérias não são tratadas com seriedade. Uma coisa eu digo a você, não adianta estar dizendo ou estar falando que é sério. Tem que ser. Tem que mostrar que realmente é. Tem que evidenciar. Também não adianta também a gente pegar, começar a julgar todo mundo e achar que todo mundo está envolvido. Não. Agora, uma coisa a gente tem que separar. O crime. O Vorcaro tinha um esquema criminoso, era uma máfia criminosa que atuava nas relações de poder, as relações de crime propriamente dito. Não é à toa que o cara tinha um cara que executava, bastava o cara falar mal dele, ele chamou os funcionários dele, quando os funcionários dele tinham algum problema, vamos aqui eliminar uma secretária do lar, uma empregada que ele tinha, né? Vamos fazer isso com aquela vaga não sei o quê, com o linguajar de baixo nível. E a gente vê uma coisa que é interessante, a relação que o Vorcaro tinha, né? A relação que o Vorcaro tinha com os setores da igreja evangélica, somente da igreja batista da Lagoinha, né? Porque tinha o irmão dele, não sei se era o cunhado dele, o irmão dele, que criou também uma espécie de uma fintech, né? Dentro da própria igreja, e os caras lá também estavam lá pintando miséria. Aí eu pergunto, o cara de uma igreja cria um banco, como é que ele cria um banco?
vou dizer agorinha, né? Usando e usurpando da boa vontade e do sentimento bom dos irmãos da igreja, fazendo doações, e ele dizendo que aquilo é a doação do reino. Que reino é esse? É o reino dele. Essa é a grande verdade. Os caras ficando milionários, né? Com o quê? Com essas relações. Né? Isso aí é o crime. E o cara estava lá, né? Fazendo lá e operando. Poxa vida, é lamentável, mas é a grande verdade. E aí, quando eu digo isso, a gente tem que também separar as coisas. Não é todo o evangélico, né? O cara estava se usando da boa fé de um setor evangélico, de uma igreja, que é uma igreja muito forte, de passagem, né, de muita relevância. E o cara estava lá, o cara era o pastor lá da igreja lá, envolvido diretamente com o Vorcaro, o irmão do Vorcaro lá, entendeu? Criando lá a fintech também, né, pintando miséria também, né, usando da boa fé dos irmãos para se dar bem, né? E aí, gente, aí agora tem a relação dele com a namorada dele. Coisa a namorada dele é a vida pessoal dele, não me interessa. Mas se a namorada dele também estiver envolvida também, e também dando golpe também tem que estar presa também, do mesmo jeito, dando golpe na República, né? E o cara, no dia 19 de abril, voltando à questão daqueles que dizem que tem relação, 19 de abril de 2025, né? O Vorcaro diz: estou indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa. A Marta, que é a namorada, disse: ah, como assim? Não sei o quê. Ah, ele está em Campos. Oi, foi para te ver. Ele estava passando feriado. Não sai dizendo nada. O cara vai se encontrar com ele, então quer dizer que ele tem uma relação de amizade com ele. Agora, se era uma relação só social, tudo mais, não tinha a relação também dos negócios dele, então tudo bem. Então quem tem que provar? Tem que haver provas disso, né? Do mesmo jeito, ele também disse que encontrou o Hugo Mota, teve um encontro também com o presidente da República, isso foi bom. A relação foi que não, foi falar lá sobre banco, e o presidente disse: olha, isso aí é com o Banco Central, essas coisas aí não é comigo, não. Cumprimentou e saiu. Bom, é a conversa, né? Depois tem a relação também dele também com o Bolsonaro, tem a questão também com o empréstimo que foi dado para o Flávio Bolsonaro comprar uma mansão, né? Também teve também aí a relação do empréstimo do Banco Master, também envolvido nisso. Cara, aí você vê aqui todos os ramos da República. E dentro do esquema, o esquema que se era feito, o esquema que era feito, já se falava que dentro do esquema que era feito, já se falava da legalização da instituição, né, através da Igreja da Batista de Lagoinha. O cara estava usando, né, ele estava se apropriando dos bens da própria igreja. Porque aí, muitas vezes, você não sabe nem onde começa e onde termina. Se é do cara que é lá, que se diz pastor, né, porque, no meu entendimento, esse cara não é, né, ele deve ser pastor de qualquer coisa. Usando da boa-fé dos irmãos. Agora, tem aqui também uma relação também no dia 13 de julho, né? Porque tinha uma relação também de pedir, logo quando ele começou a assim, colocar como um banco de maior relevância, né, onde os gerentes da Caixa, ainda no governo Bolsonaro, diziam que queriam barrar uma operação de 500 milhões, que dizia que era arriscada, né? 4 dias depois de parecer sigiloso contra a compra de títulos do Banco Master, considerados muito arriscados, gerentes da estatal foram destituídos dos postos que ocupavam. Isso aí no governo anterior ao atual, né? Esse post. E essa aí foi uma das coisas que colocam também na relação também de governo anterior, dos governos anteriores e do governo atual. Quando a gente diz governo, na instância dos 3 poderes.
Mas aí tá aqui. Aí tem aqui várias, para quem quiser ver, isso é olhar e entrar na internet e ver aí todas as conversas aí, com todas as relações da República que o cidadão Vorcaro tinha com o alto escalão. Eu acho engraçado que, no mínimo, esses ministros que foram citados, se houver então somente uma questão de apreciação da decisão do André Mendonça, diga-se de passagem, parabéns para o ministro André Mendonça, que não se intimidou e tomou a atitude que deveria tomar, né, com uma coisa tão séria como essa. Né? Esses ministros deveriam, no mínimo, já que foram citados, se colocar na posição de não emitir o seu voto. Né? Não vou emitir meu voto, meu nome foi citado. Se eu emitir a favor ou contra, né, pode ser um voto duvidoso, até para manter a honra, né, e manter também a instituição STF também, que tem que ser, que tem que haver um verdadeiro decoro. Porque é a última instância, se na última instância está se mexendo desse jeito, imagina os outros. Então, vamos ver como vai ser o capítulo dessa investigação, que parece que todo dia sai alguma coisa. Né? Mas uma coisa é bom a gente separar aqueles que foram citados. Tem que realmente dar uma declaração à sociedade, porque não é citando aqui qualquer um, é citando ministros da Suprema Corte, citando presidente de Câmara, presidente do Congresso, presidente do Senado. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. E eu repito, esses caras que são super ricos, né, que vivem muito além mar, têm sim têm contatos com os maiores níveis da República. Né? Não tenha sombra de dúvida sobre isso. Agora, você ter um contato é uma coisa. Agora, ter relações que são, no mínimo assim, não são muito republicanas, aí que a coisa pesa.